Olá, pessoal, terceiro período, tudo bem? Como no primeiro, segundo e o terceiro período, nós também iremos trabalhar com vocês 3 aulas. Essas 3 aulas, elas ajudarão a vocês a resolver os exercícios da lista. São 30 exercícios, não são? Então, cada aula a gente vai trabalhar com vocês 10 exercícios, ok? Então, cada aula nós vamos trabalhar com vocês 10 exercícios. Hoje vamos trabalhar os exercícios, a resolução dos exercícios de 1 a 10. Então vamos lá? Exercício número 1, né? Exercício número 1. O exercício número 1, ele fala sobre a equação geral de uma reta, né? A equação da reta que passa por 2 pontos. Quais são esses pontos? O ponto A e o ponto B. Lembre-se, o ponto A e o ponto B são pares ordenados, como nós já estudamos lá no primeiro período e como vocês também já estudaram, né, viram na videoaula. Então, são pares ordenados. Então, olha aqui. O par ordenado A, 1, 8, significa que o valor de x é 1, o valor de y é 8. B, 5, 1, significa que o valor de x é 5, o valor de y é 1. Então, olha, o primeiro número sempre será x, o segundo y. X, y. Vamos montar uma matriz, né? Então, olha, x, aqui vamos colocar na primeira coluna os valores de x. Então, x, 1, 5. X, 1 do ponto A, o 5 do ponto B. Vamos encontrar uma segunda coluna. Y, 8, 1, que é a coluna dos Ys. Y, o Y do A, 8, e o Y do B, 1. Uma terceira coluna, nós vamos colocar apenas 1. Né? Aí nós vamos repetir as duas primeiras colunas. Ó. Vai ficar x1, 5, y8, 1. Vamos multiplicar as 3 diagonais descendo, que chamamos de diagonais principais, né? Que vai ficar 8 vezes 1, 8. Vezes x, 8x. 5 vezes 1, 5. Vezes y, 5y. 1 vezes 1, 1. Vezes 1, 1. Ó, o resultado nós multiplicamos sempre separados com o sinal de mais. Agora, na volta, nós vamos multiplicar de novo, mas sempre invertendo o sinal. Por exemplo, se for positivo, eu vou colocar negativo, e se for negativo, eu vou colocar positivo. 1 vezes 1, 1. 1 vezes y, y. Como deu y positivo, coloco menos y. 1 vezes x, x. Vezes 1, x também. Então, vai ficar menos x. 5 vezes 8, 40. Vezes 1, 40 negativo. Isso daqui é igual a zero. Toda a equação da reta vai ter que ser igualada a zero. Agora vamos somar letra x com x, y com y e número com número. 8x menos 1x, 7x. 5y menos 1y, 4y. 1 menos 4. 1 menos 40. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal. Menos 39. Isso daqui é igual a zero. Então, essa é a nossa equação dessa reta, que passa pelo ponto 1, 8 e 5 e 1. 7x mais 4y menos 39 é igual a zero. Essa é a equação que passa da reta que passa por esses 2 pontos. A mesma coisa nós vamos fazer na questão 2. A questão 2 também pediu para a gente encontrar a equação da reta que passa pelos pontos A e B. O ponto A é 1 e 3, o ponto B é 2 e 4. Ó, coluna x, x1 e 2, os valores de x. Segunda coluna, y, y3 e 4. Terceira coluna 1, repete as duas primeiras colunas, multiplica as 3 diagonais principal, ó, x vezes
3. 3x vezes 1, 3x. Y vezes 1, y. Vezes 2, 2y. 1 vezes 1, 1. Vezes 4, 4. Agora, nós vamos multiplicar diagonais secundárias com sinal invertido, né? 4 vezes 1, 4. Vezes 1, 4. Então, deu 4 negativo. Y vezes 1, y. Vezes y, y negativo. Menos 4x, menos 6, que é igual a 0. 2x menos 4, 3x menos 4x, menos 1x. 2y menos y, mais y. 4 menos 6, menos 2. Então, a nossa equação da reta que passa por esse ponto A e esse ponto B é menos x mais y menos 2 é igual a 0. Então, essa é a resposta da letra A, é a questão correta que você vai marcar aí. Essa é a resposta da letra B. É a questão correta que você irá marcar aí, ok? Questão 3. Vamos falar agora sobre coeficientes, né? E toda reta possui dois coeficientes. Quais são eles? Coeficiente angular e coeficiente linear. Coeficiente angular, pessoal, é o que vai delimitar o quanto a reta está inclinada, né? Quanto maior for o coeficiente angular, maior a inclinação da reta. Quanto menor for o coeficiente angular, menor a inclinação da reta, ok? Então, olha, para achar o coeficiente angular, também vamos ter que utilizar o x e o y do ponto A e do ponto B, ok? Então, ó, coeficiente angular é representado pela letra M, que é y do ponto B menos y do ponto A, dividido pelo x do ponto B menos x do ponto A. Qual é o y do ponto B? 12. Menos o y do ponto A? 2. Então, vai ficar 12 menos 2. Qual é o x do ponto B? 5. Menos o x do ponto A? 3. Então, vai ficar 5 menos 3. 12 menos 2, 10. 5 menos 3, 2. Então, vai ficar 10 dividido por 2. 10 dividido por 2, 5. Encontramos o coeficiente angular dessa reta. O coeficiente angular dessa reta é igual a 5. Ok? Agora, a questão 4 também pediu o coeficiente angular da reta, que passa por esses pontos. Então, vamos fornecer. Lembrando que o coeficiente angular de qualquer reta, ela sempre pode ser fornecida por essa equação. M é igual a y do ponto B menos y do ponto A, dividido pelo x do ponto B menos o x do ponto A. Qual é o y do ponto B? 14. Qual é o y do ponto A? 15. Então, vai ficar 14 menos 15 sobre... Qual é o x do ponto B? 4. Menos o x do ponto A? 1. 14 menos 5, 9. 4 menos 1, 3. 9 dividido por 3, 3. O coeficiente angular da reta que passa por esse ponto A e por esse ponto B é 3. Está aqui o coeficiente angular da nossa reta. Questão 5. A questão 5, 6 e 7 já é sobre equação de uma circunferência. Toda circunferência possui um ponto central. Acredito que isso não seja novidade para nenhum de vocês, né? Acredito que tudo isso vocês já conhecem, né? Afinal, vocês assistiram, por mais que às vezes sejam defasados, vocês assistiram nas videoaulas sobre todos esses conteúdos. Então, olha, tá aqui, né? O coeficiente, para achar uma equação geral de uma reta, de uma circunferência, perdão, nós sempre utilizaremos essa fórmula, né? Essa equação matemática, que é x menos o x do centro elevado ao quadrado mais y menos y do centro elevado ao quadrado
isso tudo aqui é igual ao raio elevado ao quadrado. Qual é o valor do x central? 1, porque aqui, ó, circunferência do centro no ponto x1, y2 e o raio equivalente a 3. Então, vai dar x menos x central, x menos 1 ao quadrado, mais y menos o valor do y central 2 ao quadrado, que é igual a 3 ao quadrado, que é o raio. Olha, no lugar do x central, coloquei o valor do x do centro. No lugar do y central, coloquei o valor do y do centro. E no lugar do raio, coloquei o valor do raio, que é 3. Então, vai ficar x menos 1 ao quadrado, mais y menos 2 ao quadrado, que é igual a 3 ao quadrado, que é 9. Pronto. Essa é a equação. Essa é a equação geral dessa circunferência. Então, a questão que você irá marcar será essa daqui. Questão 6. Determine a equação da circunferência que possui centro, ó, o centro, 3 negativo e 6 negativo, e o raio é 4. No x central, nós vamos colocar o 3 negativo. Então, vai ficar x menos 3 elevado ao quadrado. No y central, vamos colocar o valor do y. Y menos 6 elevado ao quadrado, que é igual ao valor do raio. Qual é o valor do raio? 4 ao quadrado. Menos com menos, mais. Então, vai ficar x mais 3 ao quadrado. Menos com menos de novo, mais. Y mais 6 ao quadrado. 4 ao quadrado, 16. Tá aqui, ó. Essa aqui é a equação geral, né? É a equação da circunferência que tem esse raio e esse centro. Esse raio e esse centro, ok? Questão 7 também é uma circunferência. O raio dela é 2, o valor de x do centro é 2, então no lugar do x do centro coloco 2. O y do centro é menos 3, então vamos colocar y igual a menos 3. E o valor do raio é 5 ao quadrado. X menos 2 ao quadrado, mais menos com menos, mais y mais 3 ao quadrado. É igual ao valor de 5 ao quadrado. Qual é o valor de 5 ao quadrado? 25. Então, x menos 2 ao quadrado, mais y mais 3 ao quadrado é igual a 25. Ok? Questão 8. A questão 8, nós vamos falar sobre o princípio multiplicativo. Por que vem a ser o princípio multiplicativo? Eu posso formar, por exemplo, vou usar uma calça, um par de tênis e uma camiseta. Eu tenho 5 pares de tênis, 3 calças e 10 camisetas. De quantas maneiras diferentes eu posso vestir, né? Então, é sobre associação. Eu vou associar elementos para formar grupos, para ajuntá-los, para agrupá-los em uma única condição. Então, olha, de quantas maneiras diferentes o cliente poderá se servir num restaurante que apresenta os seguintes pratos? 8 tipos de massas, 5 tipos de carnes, 3 tipos de saladas e 3 tipos de sobremesa. Para um cliente se servir dessa maneira, ele vai poder escolher uma massa, uma carne, uma salada e uma sobremesa, né? Então, para saber de quantas maneiras que ele vai poder se servir comendo uma massa, uma carne, uma salada e uma sobremesa, basta pegar e multiplicar a quantidade de massas, a quantidade de carnes, a quantidade de saladas e a quantidade de sobremesas. Então, é 8 vezes 5, vezes 7, vezes 3. Colocamos aqui 8 vezes 7, vezes 5, vezes 3. Multiplicando tudo isso daqui, o resultado é 840. Então, temos aqui 840 maneiras. Então, a pessoa, nesse restaurante, com essas condições, ela poderá se servir de 840 maneiras diferentes. Questão 9. Também princípio multiplicativo. Joana possui e quer pintar uma bandeira de 3 cores distintas.
Então, 3 cores que não se repetem. Sabendo que ela tem à sua disposição, sabendo que ela tem 9 cores à sua disposição, determine de quantas maneiras diferentes ela poderá pintar essa bandeira. Então, olha, a Joana, ela poderá pintar essa bandeira, ela tem que pintar essa bandeira de 3 cores diferentes. Na primeira parte da bandeira, ela vai poder usar qualquer uma das 9, não vai? Pronto, ela usou uma das 9 cores. Aqui ela vai poder usar uma das 9 cores? Não. Aqui ela vai poder usar apenas 8, porque ela já usou uma aqui. Então, vai ser 9 vezes 8. Aqui ela já usou 8, né? Ela de 8 ela usou uma. Vai sobrar quanto para ela usar na última parte? 7. Então, aqui ela vai poder usar qualquer uma das 7 que ela não usou ainda. Então, para descobrir de quantas maneiras diferentes a Joana ela poderá pintar essa bandeira, basta multiplicar o 9 vezes 8 vezes 7. 9 vezes 8, 72. 72 vezes 7, 504. Então, a Joana, ela poderá pintar essa bandeira de 504 maneiras diferentes. Ok? Maria possui em seu guarda-roupas 10 camisetas brancas, 7 calças e 8 pares de sapatos. De quantas maneiras diferentes ela poderá se vestir? Ela poderá se vestir? Essa uma camisa tá errado, tá? Vou até trocar aqui, ó. Cadê? Achei. De quantas maneiras diferentes ela poderá se vestir? Salvar, né? Cadê? Voltando. De quantas maneiras diferentes ela poderá se vestir? Ela tem 10 camisetas, 7 calças e 8 pares de sapatos. Então, ela vai poder usar, vamos multiplicar o 10 vezes 7 vezes 8. 10 vezes 7, 70. 70 vezes 8, 560. Então, utilizando qualquer uma dessas 10 camisetas brancas, qualquer uma dessas 7 calças e qualquer um desses 8 pares de sapato, a Maria ela poderá se vestir de 560 maneiras diferentes. Ok? Então, é isso daí, pessoal. Essa aula nós resolvemos com vocês esses 10 exercícios, mostrando para vocês passo a passo como que resolve. Lá no eu não vou querer as respostas, né? Isso aqui é só uma explicação. Vocês só vão entregar lá junto com o gabarito, né? Lá na prova, o gabarito da lista. Aí vocês vão marcar a questão correta, entrega, e é isso daí. Teremos mais 2 aulas. A aula tem essa dividida em parte 1, 2 e 3. Essa é a parte 1, ainda falta a parte 2 e a parte 3, que, de acordo com o que a gente for falando, a gente vai passando para vocês. A parte 2 vai ter os exercícios de 11 a 20 e a parte 3 dos exercícios do 21 ao 30, ok? Tchau, pessoal. Até a próxima videoaula.